Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula é mercado de trabalho. Como é que esse usuário da língua de sinais, enquanto tradutor e intérprete da língua de sinais, pode ser inserido nesse mercado e qual é o foco de contratação, onde é que esse profissional pode trabalhar, quanto esse profissional ganha, né? Qual o tipo de empresa, como é que funciona tudo isso. Então, bora lá para a aula que hoje tá bem legal e vocês vão sair depois desse podcast com uma ideia um pouco mais ampla, fixa e compreensível da própria profissão. Bora lá. Bom, boa parte dos intérpretes e tradutores, né, eu posso dizer que boa parte, eu não posso dizer que é a grande maioria, mas uma boa parte está inserido na área da educação. Então, a gente sabe que ultimamente, com a questão do online também, a probabilidade de que isso aumente muito mais, de que a gente tenha mais campo de trabalho, e um mercado de trabalho mais ampliado, para que esse profissional ele possa ser atendido, né, possa ser inserido como mais uma ponte de acesso, né, podemos dizer assim, para esse mercado. Mas olha que bacana, né? O intérprete, né, o tradutor, ele pode trabalhar em centro cultural, além das empresas privadas, públicas. Ele pode trabalhar como ponte de comunicação em bancos. Banco é um lugar extremamente, né, de carência comunicativa, né? Então a gente sabe que o surdo ele trabalha, o surdo ele estuda, e ele precisa de um apoio ali, né, de tradução, e a gente não tem. Algumas pessoas que trabalham em banco, normalmente quem é gerente ou quem trabalha ali sob gerência, ou ali já na cara do gol, que é o pessoal como se fosse uma staff, né, de apoio lá nos caixas eletrônicos, eles têm o aplicativo, um aplicativo que é assim grosseiramente chamado, né, de Libras, né, que mostra alguns sinais em Libras, mas não tem correlação com a língua, né, porque aquilo ali são palavras soltas, né, desconexas, então não tem muito vínculo, né, real com o que a gente tem na realidade um tradutor, né? O trabalho que o tradutor e intérprete faria, muito diferente do aplicativo, por exemplo, isso na minha opinião. Uma ponte de comunicação também poderia ser através de hotéis, né? E emissoras de TV com a legenda em Libras, que é o quadradinho, né, em estúdios de televisão, que agora, né, ultimamente, pelo menos nos últimos anos, a gente tem visto que isso tem aumentado, né, o mercado de trabalho para esses profissionais tem melhorado em relação a trazer a comunicação através do meio televisivo, né, na mídia aberta principalmente, em missas, igrejas com cultos, né, que tem aqueles cultos que tem diários ou semanais. Então tem aumentado nos últimos tempos, tem aumentado a demanda, né? Então tem muitas empresas contratando profissionais para estarem atuando nesses meios. E a indústria e o comércio vai ser uma coisa, né, assim, um pouco mais restrita, principalmente no comércio. Teria que ser uma empresa assim muito grande e tal para poder disponibilizar um tradutor ali todo dia, toda hora. Mas as indústrias, por exemplo, como indústrias que trabalham com fabricação de produtos, em linha de produção, por exemplo, é muito utilizado o tradutor e intérprete ali diariamente, como uma staff mesmo, ele fica ali disponível para aquela massa. E tem muitas empresas que contratam surdos, né, por concentração, porque a concentração no trabalho né, se a gente for comparar com uma pessoa em modalidade oral auditiva, a concentração é muito maior e a efetividade do trabalho triplica, né? Isso é uma realidade
muito tangível que a gente encontra no mercado de trabalho em relação à indústria. Então, por exemplo, por lei, você tem 33% de toda uma empresa, né, tanto em médio ou grande porte, que pode estar abrangendo os deficientes num todo, né, pessoas com múltiplas deficiências, desde surdez, deficiente físico e afins. Parte de algumas dessas instituições, principalmente as públicas, a gente sabe que vão estar ligadas aos concursos. Aí as vagas vão ser mais específicas, né? E os salários também são muito maiores. A gente tem, por exemplo, através do Trabalha Brasil, que é um portal que a gente pode ter uma base salarial, né? Porque a gente tem essa questão dos sindicatos no nosso Brasil assim de uma maneira assim muito frágil. É uma coisa que veio tentando se construir em anos, mas é algo que ainda as pessoas não estão completamente aderidas. A quantidade é grande de tradutores e intérpretes e boa parte não são associados a nenhuma instituição. As associações elas ainda são frágeis, têm um ponto fraco ainda no Brasil, né? Mas, segundo o Trabalha Brasil, o piso salarial é de mais ou menos R$ 1.200 a R$ 1.500. Pode aí chegar uma remuneração de R$ 3.000, tá? Para um nível de empresa, né, de grande porte. Por exemplo, em estúdios de TV, como a legenda em libras, o salário pode variar entre 3 e 5 mil. Aí o valor, né, o piso salarial, ele vai crescendo proporcionalmente ao cargo, né? E à complexidade do cargo. Por exemplo, há algum tempo atrás, o último ProLibras que a gente teve foi em 2010. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, certificava profissionais em Libras através do teste de proficiência, que era o ProLibras. Mas a gente sabe desse programa do Ministério da Educação que acabou, né? Então, alguma coisa aconteceu para ter acabado. Mas profissionais, por exemplo, que haviam feito cursos em lugares que não tem certificação ou que não tem como autenticar o conhecimento daquele tradutor-intérprete, ou considerado um tradutor-intérprete, era utilizado o ProLibras como um programa que certificava essas pessoas, né, que emitia certificados para essas pessoas. Então, hoje em dia, né, graças à tecnologia e até essa questão da expansão da internet, muitas pessoas já têm certificação em pós-graduação, em graduação mesmo, e cursos técnicos de Libras que já proporcionam certificados que tenham autenticidade pelo Ministério da Educação ou pelo próprio o órgão que nós conhecemos, que é o MEC, né? E poder certificar essas pessoas de uma maneira diferente. Então, a gente tem hoje um acesso melhor a isso, né? Então, a demanda de profissionais, ela tem crescido porque estão se formando mais pessoas e comprovadamente essas pessoas podem trabalhar ou, dependendo do curso que elas fizeram, né, executaram, trabalhar como tradutores e intérpretes ou como profissionais do ensino, né, como professores. E aí, dependendo de cada capacitação, o seu salário vai ser correlacionado, né? Então, a gente sabe da lei regulamentadora, né, que pelo decreto foi em 2005, mas a lei foi criada no dia 24 de abril de 2002, na lei 10.436, que assegura ao surdo, né, ao usuário da língua, aquele que recebe a língua, ter um tradutor-intérprete em lugares que fossem públicos ou privados, né? Então, depois desse tempo, no decreto e da regulamentação, que foi em 2005, a quantidade de tradutores eles passaram a aumentar e os cursos começaram a acontecer, as pessoas começaram a correr atrás mesmo da certificação e as instituições de ensino começaram a abrir mesmo cursos voltados a pessoas que gostariam de se formar para ter contato com esse público que são os surdos, né?
Então, assim, é importante a gente lembrar que o intérprete ele deve ter a sua fluência verbal, né, e gramatical na língua de sinais. Então, até para o mercado de trabalho, o seu diferencial como intérprete, como um tradutor, é você ter uma fluência verbal, é você conhecer a sua própria língua na modalidade oral auditiva, para que a língua de sinais possa fluir de maneira, né, viável para quem está recebendo. E com certeza a sua mensagem, a sua tradução, ela vai ser muito mais compreensível para quem está recebendo isso, né? Isso é de praxe. Então, para você trabalhar com a língua de sinais, você precisa conhecer a sua própria língua oral auditiva. Se você é uma pessoa que tem timidez, você vai ter dificuldades, você vai ter barreiras no meio do caminho que vão te impossibilitar de ter acesso à profissão. Vai ser mais difícil para você se formar. Então, você tem que se desenvolver nisso, né? Desenvoltura nas coisas. Não é necessário ter dom para nada, porque essas coisas nós aprendemos, né? A gente tem um negócio que chama neuroplasticidade, e a neuroplasticidade faz com que a gente possa se habituar às coisas, a gente se adapta muito fácil às coisas, a gente aprende todo dia alguma coisa, né? Por mais que o nosso cérebro retenha menos informações, né, o máximo para ele ficar menos sobrecarregado, a gente tem essa plasticidade, né, de aprender, de todo dia estar se moldando. Porém, o importante é que essa questão da timidez, da dificuldade de falar em público, essas coisas possam ser chaves que te atrapalhem no meio do caminho. É importante você se atentar a isso, compreender muito bem a sua língua oral e você transferir essa sua facilidade ou esse seu conhecimento para te influenciar num novo elemento, né, na nova aprendizagem que você vai ter, um novo aprendizado de vida que vai ser um novo idioma na sua vida, que vai ser a sua profissão. Então, para que tudo isso, né, seja viável, você tem que se abrir para o novo, né? E o mercado de trabalho, ele é competitivo em todos os âmbitos, mas a língua de sinais brasileira, nos últimos tempos, tem tido muita concorrência, porque agora a gente tem uma demanda maior de profissionais, a gente tem escolas que estão formando mais pessoas, nós estamos encontrando pessoas muito bem capacitadas, pessoas que estão com diploma, estão fluentes na língua, que têm facilidade com a língua, né? Então, é possível que essa questão da desenvoltura, do seu próprio desenvolvimento, você vence isso a cada dia para que você, competitivamente, possa estar ali no mesmo patamar dessas pessoas, né? Então, buscar sempre isso é importante. Uma coisa interessante é que para o mercado de trabalho, até para uma empresa, e você se manter mais tempo nessa empresa, a sua imparcialidade é extremamente importante, é o ponto da cereja do bolo, né? Porque não é só ter uma boa desenvoltura, ou você ser um bom tradutor, ou você se desenvolver bem ali na língua, mas é você ser imparcial com as partes, né? Imparcial, não ser parcial com ninguém. Então, questões políticas, questões de futebol, religiosas, isso tudo, o tradutor-intérprete ele não pode se adentrar, né? Então, para o tradutor-intérprete, ele não tem lado político. Para o tradutor-intérprete, ele não tem lado religioso. Para o tradutor-intérprete, ele precisa apenas de um receptor, que é o surdo, ou o trabalho que vai ser cedido através, talvez, de uma emissora de TV ou uma empresa que tenha funcionários que realmente necessitem da sua imparcialidade. Você não pode ter opinião em relação a nada. Você é somente um emissor ou uma pessoa que vai transmitir aquela mensagem. Você não pode emitir a sua opinião. Então, isso é muito importante para o mercado de trabalho e cada vez mais isso é exigido, né? Além dessa sua capacitação, é muito importante a convivência com o surdo, aquele receptor da sua mensagem. Então, é importante que você tenha esse contato não somente na escola que você se formou, mas logo após que você se formou, por exemplo, você continuar tendo contato com essas pessoas ou até mesmo com a língua de alguma maneira, para que isso
essa sua formação, essa capacitância que você obteve através da sua formação, que ela não se perca no caminho, porque a língua, ela é modificável, né? Com o tempo ela pode mudar. O intérprete, de uma forma bastante interessante, ele pode estar inserido também em discursos, em debates, até na comunicação eletrônica. Por exemplo, hoje em dia nós temos as redes sociais, existem muitos canais, por exemplo, no YouTube, que utilizam desses profissionais, pessoas que começam a cobrar por hora, por exemplo, né, para estar traduzindo, por exemplo, uma música, um poema, o que seja, um filme, alguma coisa que necessite ali que você seja requisitado, né, para que a sua habilidade realmente seja pedida, requerida, ou que seja necessária a inclusão do surdo em si ou do deficiente auditivo. Então, a pergunta que não quer calar, né? Onde é que o intérprete de Libras ele pode atuar? Qual é o mercado de atuação? Qual é a área de atuação para esse tradutor? Ele pode, além das que eu falei, até no campo político também, né? Ou locais onde a comunicação ela vai ser necessária. Então, é uma atividade que algumas pessoas estão conhecendo agora, né, pela quantidade de tradutores que estão aparecendo até em programas culinários e tal, e isso tem despertado o desejo de outras pessoas pela língua e ouvintes que queiram trabalhar em prol dos surdos, em prol talvez de se inserir nesse mundo da tradução, da interpretação. Então, você pode também ver um destaque bastante importante em instituições de educação, até em creches, né, uma coisa que era muito mais americanizada, ou melhor, era americana, a ideia mais americana de incluir a língua de sinais desde a pré-escola. A gente já encontra creches na região de São Paulo, por exemplo, escolas de ensino fundamental, médio, até chegar à universidade e aquela pessoa ter acesso à língua de sinais, ou melhor, né, ter acesso à língua de sinais através do curso de sua escolha, por exemplo, numa universidade. Eu, por exemplo, encontrei uma médica surda, de cofose, que é a surdez profunda, e que era médica. Por esses dias encontrei uma estudante de medicina que utilizava a oralidade como comunicação e a língua de sinais, e uma pessoa que realmente precisou de um tradutor-intérprete dentro da faculdade nos 6 anos de medicina. Então, é um campo de trabalho que realmente tem aumentado e a demanda tem aumentado também. Tudo muito proporcional. E a importância da Libras, né, do profissional tradutor-intérprete no mercado de trabalho é gigante, né? E essa comunicação ela só passou a ser possível quando as empresas, né, e até mesmo a sociedade que ainda está aprendendo muito com a língua de sinais, né, com os surdos, com a existência deles na sociedade, a ser mais inclusivas, né, a criar oportunidades para as pessoas que tenham surdez de trabalhar e ver que essas pessoas elas têm condições normais de trabalho, né? Elas apenas não têm o recurso auditivo delas, mas elas têm capacidade de trabalho, né? Como as outras. Até melhor para o mercado de trabalho em questão da concentração. Então, o mercado de trabalho melhorou até para o surdo, né? Até para a pessoa surda. E nessa questão da comunicação entre gerentes, entre diretores ou entre os colegas mesmo, que não sejam surdos, o intérprete se faz presente. E, por exemplo, na rede pública, nas escolas de ensino fundamental e também ensino médio, por exemplo, e ginásio e tal, a gente encontra o tradutor-intérprete, o papel dele como um interlocutor de Libras. Então, a gente tem essa nômina, né, de interlocutor, que é o mesmo que tradutor-intérprete de Libras. É só uma questão mesmo de nômina, mas é a mesma coisa. E o tradutor, ele está ali na sala de aula como um mediador na comunicação entre o aluno, né, ou os alunos surdos, por exemplo, com os ouvintes, porque como as escolas nos dias atuais são inclusivas, né, a gente encontra, por exemplo, uma sala com 30 alunos na rede pública, 35 alunos, sendo ali 2 alunos surdos, né? Então, são os ouvintes com os surdos, de uma maneira inclusiva. E, embora isso tenha
sido pauta de discussão entre os surdos, da questão da retirada da escola que era exclusivamente para surdos, né? Então é uma questão a se discutir, mas é uma comunicação, uma mediação de comunicação entre esses alunos que são surdos, ou esse aluno, que às vezes é você vai encontrar e o professor, por exemplo, na sala de aula, porque esse professor ele não tem capacitação para suprir aquela demanda da sala com tantos alunos e ainda mais saber a língua de sinais. Então, o tradutor-intérprete ou o interlocutor faz o papel, por exemplo, do professor. Então, a sociedade ter conhecido até mesmo essa questão da comunicação das pessoas da sociedade estar muito mais inclusiva, esse aprendizado, por exemplo, né, valorou, né, a comunicação de uma maneira mais efetiva, né, entre as pessoas surdas e as pessoas ouvintes. Eles passaram a conhecer o estilo de vida, por exemplo, de um surdo, os hábitos desse surdo, né, os desafios que eles passam todos os dias, né, o que trouxe talvez uma aproximação, né, uma empatia melhor para essas pessoas. Então, a sociedade ela está tendo esse olhar, né, está aumentando um olhar, né, diferente de inclusão, de trazer essas pessoas, não serem mais aquelas pessoas excluídas, né. Lógico, não temos ainda um padrão perfeito, né, de inclusão, né, porque não deveria nem existir essa palavra inclusão, né, porque eles são da sociedade, já fazem parte da sociedade, não deveriam ser incluídos, né, mas uma vez que eles tenham sido excluídos pela deficiência, eles devem ser incluídos novamente. Então, é nesse aspecto que a gente trata essa questão da empatia ou da inclusão. Então, imagina no comércio, por exemplo, né, a importância do comerciante saber a língua de sinais, né, e a quantidade de surdos, por exemplo, que poderiam estar ali assiduamente no comércio deles, porque a gente sabe que no Brasil, pessoas que necessitam da língua de sinais, mesmo com cultura e tudo mais, são aproximadamente 11 milhões, né? Em outros níveis de surdez que não utilizam a cultura, a gente chega a 30 milhões. Então, são muitas pessoas, né? Então, é importante que o dono da quitanda, ou o dono do mercadinho, ou o dono daquele mercado, né? Ele tenha ali, pelo menos, uma quantidade X de pessoas que possam utilizar da comunicação, né? Com essas pessoas, né? Com os surdos. Né, e melhorar essa questão social, do convívio social, de conhecer as pessoas e tal. E é muito importante, né, o surdo ser incluído, ser visto, ser lembrado, né, isso é muito legal. Então, para o tradutor-intérprete, por exemplo, ele vai atuar, né, em diferentes contextos. Né, como a gente falou, educacional, tem a questão televisiva, artística, tem muitas modalidades, né? Só que isso vai apontar o quê? Uma longa jornada de trabalho, né? Exercer um tipo de função que vai ultrapassar a atividade de interpretação e tradução. Ele vai vivenciar momentos de busca, de valorização social da profissão, né? E isso conclui-se o quê? Que ainda há uma necessidade de desenvolver políticas de valorização, né, desses profissionais, uma consciência social da profissão, que é o tradutor e intérprete de Libras. Então, ainda a gente está muito aquém, né, de dizer, olha, temos uma associação, temos uma base aqui para os profissionais, para que eles possam reivindicar melhores salários, melhores campos de atuação e tal. Isso ainda está muito longe, né? Mas tem melhorado, né? Vamos olhar pelo lado positivo das coisas, tem melhorado. E isso é muito positivo. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha elucidado um pouco para vocês essa questão e tal. Vou deixar para vocês alguns links com o mercado de trabalho sobre os pisos salariais e tudo mais. E nós conversamos no próximo podcast ou na próxima aula. Um beijo a todos vocês.